Alô, telespectador, amigo, um abraço. Estamos chegando com o programa BH Esportes. Pode ir firme aí, pode ir. O programa que você mais vê e mais gosta, aquele que você espera para a gente dar uma passada de régua, no geral, nos últimos acontecimentos com relação ao fantástico mundo da bola. Mais uma vez, obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Estamos nos aproximando do final do ano e renovando o nosso contrato com você, um contrato que, eu digo sempre, ele é ad eterno. Enquanto tiver o BH Esportes, você estará sempre aí do outro lado, eu não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida disso. Então, um grande abraço para você e muita coisa para falar, né? Primeiro, eu quero saudar ao torcedor corintiano que mora aqui em Belo Horizonte, você que é corintiano, campeão brasileiro. Nunca um título foi tão justo como o do Corinthians. Como o do Corinthians, que já poderia ter saído há 2, 3 rodadas, ou até mais, pelo primeiro turno que fez. Mas foi um título absolutamente justo. Ninguém tem um senão, não tem uma vírgula, não tem um ponto, não tem nada para falar do título do Corinthians. Muito menos aquilo que todo mundo sempre falou. Ah, mas o árbitro ajudou, o juiz ajudou. Não teve isso. Não teve isso. E o Corinthians foi campeão com um treinador totalmente desconhecido, a gente chama de emergente. Ele está virando agora um treinador emergente, aparecendo, e agora como campeão brasileiro. O currículo dele fica pesado o cara. Ele chegou, ele é um discípulo do Tite, isso ajuda. Como o Muricy era um discípulo do Tele Santana, ajudou também. Não quer dizer que é fundamental, porque ele tem que tocar a sua vida sozinho, mas ajuda muito. Os ensinamentos foram absorvidos, ficaram, ele aprendeu muita coisa boa. E o Corinthians com um time totalmente normal, um time que eu vou chamar na linguagem mais popular, simples, bem simples. Um time que, se você falar assim, qual que é a estrela do Corinthians? O Jô. É o Jô. A estrela do Corinthians é o Jô, que sabe fazer gols e é artilheiro brasileiro. E está fazendo gol de todo jeito. Mas qual que é a estrela do Corinthians? É o Jadson? É o Rodriguinho? É o Cássio? É o Arana? Não. É todo mundo no mesmo nível. Todo mundo no mesmo nível. Todo mundo no mesmo nível. O time do Corinthians é um time absolutamente normal, simples. Não tem nada que possa falar assim. O Corinthians tem Robinho. O Corinthians tem Luan, que o Grêmio tem. Luan. Mas o Corinthians tem Diego. Mas o Corinthians tem jogadores que extrapolam, que ganham o jogo. Nada disso. O Corinthians é um time absolutamente normal. Normal. O Corinthians tem um elenco igual. Essa, para mim, é a grande vantagem. Igual. Um elenco igual. Jogadores do mesmo nível, quase que todos eles. Praticamente quase todos do mesmo nível. Quase. Claro que existem alguns com diferenças até grandes. Mas a grande maioria é do mesmo nível. E está jogando um futebol arroz com feijão, onde o treinador aparece muito, o trabalho dele aparece muito, pelo grupo, pela coletividade, pela maneira como as coisas são tratadas e pela maneira como o Corinthians se apresenta. O Corinthians é um time que briga o jogo todo. O Corinthians é um time que está presente no jogo inteirinho. Não tem que preguiça que eu estou vendo naquele jogador. Mas que dificuldade que está para analisar. Nossa Senhora, o Corinthians hoje o Corinthians estava danado. Até para ficar danado, ruim, para não jogar nada, o Corinthians era todo igual. Todo igual. Quando o time não estava bem, em determinadas rodadas, principalmente desse segundo turno, entre aspas, o time todo estava mal, né?
fulano não jogou, Beltrano não sei qual não. O Corinthians não jogou. O Corinthians não jogou. Então, parabéns ao Corinthians, 7 vezes campeão. Quer dizer, é um colecionador de títulos brasileiros, né? Ele é. 7 títulos brasileiros. E olha que para ser campeão brasileiro é difícil, é complicado. É muito, mas é muito difícil ser campeão brasileiro. E o Corinthians tem 7 títulos. E começou dos anos 90, né, Afonso? Ah? E começou dos anos 90 para cá. Exatamente. E esse título de 2017, ele vai ficar na história durante muito tempo até aparecer um outro que possa suplantar ou ser mais ou menos igual ao do Corinthians, porque foi um título conquistado, eu vou dizer, com uma facilidade incrível. O Corinthians conquistou esse campeonato com uma naturalidade, uma facilidade incrível. O Corinthians começou a aparecer no Campeonato Brasileiro desde o início do Campeonato Brasileiro, desde a primeira rodada, e continuou no Campeonato Brasileiro, às vezes até passando despercebido. Mas o Corinthians, mas não vai agora, mas não vai virar. Mas não vai virar, e ele foi fundo. No primeiro turno ele saiu da curva, abriu uma vantagem de 15 pontos em determinadas rodadas do seu segundo colocado. E teve, inclusive, a chance, o direito de não fazer um bom segundo turno, porque ele ganhou o campeonato no primeiro. Ele ganhou o Corinthians, para mim, é isso que eu estou falando, que vai ser difícil achar outro igual. O Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Com certeza. Essa diferença que ele tem de 10 pontos hoje, do segundo colocado, ele teve quase o campeonato inteiro. Inteirinho. Pelo primeiro turno. O Corinthians foi campeão brasileiro usando um turno. Ele virou campeão brasileiro, então você fala, ele foi campeão brasileiro com 3 rodadas de antecipação, foram 3 rodadas? Eu digo não, foi um turno inteiro. O Corinthians foi campeão brasileiro com um turno inteirinho de antecipação, na minha opinião. Eu critiquei o Corinthians, eu achei que o Corinthians ia cair, ia despencar, isso tudo eu falei aqui. Mas não aconteceu. Ele teve uma queda que ele tinha o direito de ter. Os jogadores entenderam isso, o técnico. Lá nas redes antissociais tem gente falando que a bronca do Neto, que foi campeão pelo Corinthians, jogador do Corinthians, foi símbolo do Corinthians como jogador de futebol. Valeu a pena, pode até ter mexido com o brio de alguns jogadores. Eu acho que isso pode... por que não? Pode acontecer. Às vezes tem um jogador que está... Neto, pega leve, ele pegou pesado, deu uma bronca. Também o Neto pode ser tudo, mas burro ele não é. Uma jogada que ele fez de marketing sensacional. Sensacional. É um estilo que eu estou muito acostumado a ele. Muito acostumado a ele. Eu não sei, para quem não viu, tem gente ver, não tem? Está na internet, não está? A bronca que o Neto deu no Corinthians, nos jogadores, chamando os caras de Zé Ruela e não sei mais o quê, porque ele era muito cobrado por ter sido jogador do Corinthians, ter sido campeão, ídolo do Corinthians, e hoje, homem que trabalha na televisão, ele sempre foi muito cobrado, e ele estava pedindo para que não cobrassem dele, num estilo dele, num estilo diferente, que me agrada, que é o meu estilo também, e que de outros que estão na TV e no rádio. Mas ele fez uma jogada de marketing inteligente e com fundo de verdade, porque ele estava sendo muito cobrado. Mas eu tinha certeza que ele, Neto, não tinha dúvida nenhuma do título do Corinthians, nenhuma. Mas ele botou, ele fez uma encenação, entre aspas, que pode ter mexido com determinados jogadores do Corinthians, positivamente, e em termos de audiência do programa dele lá, foi um dia que ele teve diferenciado para que o programa repetisse nas redes antissociais e principalmente o discurso dele. Parabéns ao Corinthians,
campeão legítimo, campeão brasileiro de 2017. Dificilmente, acho que nos próximos 40 anos, nenhum time vai repetir o que o Corinthians fez em 2017. É difícil. O Campeonato Brasileiro é extremamente difícil. É complicado, é muito difícil. Para fazer o que o Corinthians fez, é muito difícil. Então, parabéns ao Corinthians. Campeão brasileiro de 2017, na minha opinião, com um turno antecipado. Ele foi campeão lá atrás, no primeiro turno. Lá atrás. Que deu a ele o direito de perder, de escorregar, de fazer, ter uma temporada ruim no segundo turno. Deu a ele esse direito inteirinho. Foi o primeiro turno. Então ele foi campeão com um turno inteiro. E tinha muita gente. Eu não estava no hall porque eu achava que ele ia derrapar. Mas tinha foram muitos os cronistas e torcedores que disseram: o Corinthians já é campeão brasileiro no primeiro turno. Muitos disseram isso. Muitos disseram isso. E realmente ele foi. O nosso futebol mineiro, parabéns ao América, que poderá ser e tem tudo para ser campeão da Série B. Agora já esquecemos a chegada, esquecemos, gente, entre aspas, a Série A, porque era o foco, o objetivo do América, e chegou com brilhantismo, chegou com sobra, chegou tranquilo, mas agora passa a ser o título. É importante sim, babaquice, baboseira, idiotice, ridículo, burro, idiota, aquele que fala que o título da Série B não interessa. Para times que querem a Série A e estão na Série A. É claro que interessa. Qualquer título, até cuspe a distância, quem entra para ganhar. Entra para ganhar. Então o título interessa ao América, sim. O bicampeonato brasileiro da Série B interessa ao América, sim. Sim. O Atlético comemorou a Florida Cup. Comemorou como se fosse campeonato brasileiro, quando ganhou. Lá. E qualquer clube comemoraria. Qualquer um. Parabéns ao América. O foco agora é chegar à conquista do título. A grana também é melhor e vai para o currículo. Bicampeão brasileiro da Série B. E pela Série B, todos os times do futebol brasileiro, à exceção de 4. São 4? Cruzeiro, São Paulo, quem mais? Me ajuda aí. Que nunca desceram? É. Cruzeiro, Flamengo, São Paulo e Santos. 5. Cruzeiro, Flamengo, São Paulo. Não, são 4. 4. Eram 5, o Inter caiu. 4 não caíram. 4. Mas todos que caíram e que voltaram com o título da B, comemoraram. E vocês vão ver. O América campeão, é claro que a televisão vai dar um destaque desse tamanhozinho. Eu digo a televisão, todo mundo entende o que eu estou falando. Desse tamanhozinho. Se o Internacional for, aí o destaque vai ser bem maior. Bem maior. Se fosse o Corinthians, como foi quando caiu na Série B, aí é destaque para um mês. É para falar um mês. Então, o América, torcedor americano, uma vitória dá o título ao América. Então, que vocês façam mais ou menos o que fizeram nesse último jogo. Foram 10. No próximo jogo do América aqui, coloquem 20. 20 mil torcedores americanos no estádio para comemorar o título da Série B. Parabéns ao América. Nós estamos de braços abertos. Bem-vindo à Série A. E que seja uma permanência longínqua, que vocês possam ficar na Série A uns 10, 15 anos seguidos. Porque tem gente falando que o América é bate e volta. Vai, volta, depois vai de novo, depois volta, vai. Não, o América vai quebrar isso aí, vai acabar com essa história. O América vai ficar na Série A durante muitos e muitos anos. Não tenho nenhuma dúvida disso. E tomara que assim seja. O Cruzeiro, horroroso o primeiro tempo, muito ruim, e lusco-fusco o segundo tempo. O melhor resultado do jogo foi aquele, os 2-2. O Avaí mereceu o empate. Brigou por ele até o fim do jogo e conseguiu. O Cruzeiro tinha até 47 minutos do segundo tempo
estava dormindo no quarto, onde é o lugar de dormir, né? Dormindo no quarto lugar, ganhando 1 milhão a mais. Pois é. 1 milhão a mais, 1 milhão a mais, 1 milhão. O Júnior Dutra, com aquele gol de cabeça, de um cruzamento perfeito do Caio César, gol bonito, inclusive, aquele gol de cabeça, tomou 1 milhão do Cruzeiro, tirou 1 milhão. Tirou 1 milhão de reais. E o Cruzeiro tem condição de recuperar ainda. Mas perdeu 1 milhão de reais naquele jogo. Está perdendo 1 milhão de reais naquele jogo. Empate justíssimo pelo Avaí. E o Cruzeiro não foi bem nesse jogo. Presidente Gilvan de Pinho Tavares. Não é por ser meu amigo, mas a sua jogada, na minha opinião, foi extremamente sensata, responsável e inteligente. Na minha opinião, é inteligente. As suas explicações foram claras. Se tem alguém que não entendeu é porque está com uma vontade para entender isso. Pô, o Diogo Barbosa é o melhor lateral esquerdo do Brasil em atividade. Na minha opinião, eu digo isso. Aqui, jogando aqui no Brasil, né? Estou falando jogando aqui no Brasil. Tem alguns que chegam perto, tem o Fábio Santos, o atleta, por exemplo, está próximo, mas eu acho o Diogo ainda melhor. Eu queria o Diogo no futebol mineiro. Claro que eu queria o Diogo no futebol mineiro. Se pudesse ser no Atlético, no América, ou no Cruzeiro, principalmente, onde ele estava, eu queria o Diogo aqui, eu queria ele aqui. Mas o Cruzeiro não teve chance, não reuniu chance, não tinha dinheiro para exercer o direito que ele tinha de compra junto ao investidor. E tinha prazo para isso. Prazo. O Cruzeiro não reuniu. O presidente Gilvan não conseguiu esse dinheiro. Pelo contrário, o Cruzeiro está tendo que arrumar dinheiro para pagar dívidas com salários, fornecedores, como todo clube brasileiro está fazendo. O Gilvan não teve como. Ele lutou, você tem a certeza que ele foi atrás. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Ele foi atrás da diretoria nova e a nova diretoria foi atrás dele, pedindo prazo para que ele estendesse um pouco mais. Ele disse, eu já lutei, eu já tentei esse prazo junto aos investidores e não consegui. Se vocês conseguem, vão lá, eu não consegui. A diretoria que toma posse em dezembro, segundo informações do próprio presidente Gilvan, ela tentou também. Ela batalhou, mas não conseguiu. Então, o Cruzeiro iria entregar, Palmeiras, toma, mas nós temos 25%. E o que ia adiantar isso para o Cruzeiro? O que adianta 25% do Diogo Barbosa para o Cruzeiro lá no Palmeiras? O que adianta isso? Mas se vender para o futebol. Mas se vender para o futebol europeu, ou para o futebol asiático ou africano, mas se vender, vai contar com o ovo lá na galinha? Tem jeito de tirar 25% do Diogo botando ele jogar aqui? Diogo, 25% seu fica em Belo Horizonte no Cruzeiro. Você vai jogar 25% no Cruzeiro. Não tem. Então o Cruzeiro ainda botou a mão em 6,5 milhões. Você que é um torcedor do Cruzeiro, entenda isso. Porque tem muita gente criticando o Gilvan. Eu tenho companheiros da imprensa metendo o cacete no Gilvan, porque está perdendo um baita jogador. E ele fez um anúncio ontem que eu falei para o Lima na Rádio Minas. Eu antecipei. Na hora que ele falou, eu entrei na coletiva do Lima, no som da rádio. Na hora que ele falou, eu tenho um acordo com o Palmeiras e vem um lateral, eu falei Egídio. Na hora, falei Egídio. Gente, o Egídio fez no Cruzeiro uma belíssima campanha. Teve uma passagem muito boa pelo Cruzeiro, tanto quanto o Diogo Barbosa. A diferença de hoje do Egídio para o Diogo Barbosa é na idade. O Diogo joga mais, é mais lateral, e na idade. E o Egídio teve também momentos ruins aqui no Cruzeiro, mas os seus bons momentos superaram. Como ele teve bons momentos no Palmeiras. Bons momentos. Então, eu acho que a chegada do Egídio não é nenhuma Brastemp, nada, chegou o melhor lateral, igual eu falo, melhor lateral do Brasil, jogando no Brasil. Não. Mas chegou um lateral que pode sim ser um bom lateral e pode ser um bom lateral para 2018. Pode ser.
E o Cruzeiro tem que arrumar lateral. Tem, porque o Brian, eu vi o Brian ontem de novo, não dá nem para ser reserva no Cruzeiro, não dá. O Brian tem que ser emprestado, ser feliz em outro lugar. Então, parabéns ao Gilvan, que conseguiu 6,5 milhões na saída do Diogo, mais o Egídio, que ontem já estava em Belo Horizonte. Ontem já estava aqui em Belo Horizonte. E o jogador, o que é importante, ele quer jogar no Cruzeiro de novo. Isso é muito importante. Como o Diogo Barbosa. É inegável que ele queria jogar no Palmeiras, é um direito dele. É um direito dele. Ele prestou o serviço ao Cruzeiro e da melhor maneira que podia. Ele sai deixando portas escancaradas, porque foi um baita lateral esquerdo para o Cruzeiro. Agora, a aposta do investidor nele e do Cruzeiro nele foram apostas modestas. O investidor poderia estar ganhando muito mais e o Cruzeiro também. Sabe por quê? O Diogo Barbosa apareceu no Cruzeiro. Ou não? Foi de repente. Ele apareceu aonde? Ele apareceu no Botafogo. Não, apareceu fazendo boas apresentações no Fez uma Botafogo. excelente temporada Aqui. E se não fosse essa temporada do Botafogo, o Cruzeiro Tá, teria mas, contratado. mas o boom dele, todo mundo ficou conhecendo o Diogo Barbosa, foi no Cruzeiro. Certo, No Cruzeiro. sim. Agora no Palmeiras, agora vai ser no Ele Palmeiras. apareceu no Botafogo. Entendeu? Como Botafogo, apareceu o técnico Jair Ventura, que tem muita gente falando, Jair Ventura no Atlético, aí eu vou jogar minha toalha e não vou mais querer falar. Não vou querer, que se o César Seticão não botar o Jair Ventura no Atlético, a contratação é igualzinha do Galo, na minha opinião. Igualzinha do Galo. Ou igualzinha do Galo. Igualzinha. Jair Ventura, o Carille, campeão brasileiro, o Ricardo, do Vasco, são treinadores. O Roger no Atlético, o Roger, para mim, está num nível um pouco acima. Um pouco acima, porque ele teve um tempo maior como treinador de futebol. E numa grande equipe, o Grêmio passou por uma menor, depois do Grêmio. Está estudando muito, está se modernizando, aperfeiçoando. Mas esses três jogadores treinadores são emergentes, são treinadores que ainda precisam trabalhar muito. O Carille, com muita sorte, ele vai continuar no Corinthians, vai continuar. Então ele vai continuar aprendendo num time grande, mas o Atlético não é. Hoje o Atlético não é lugar para ninguém aprender. Não é. Não é lugar para aposta. O Atlético não é. O Atlético não pode ter um Ricardo, acho que não pode. O Atlético não pode ter um Jair Ventura, acho que não pode ter. O Atlético não pode ter hoje o Roger de novo, não pode. O Atlético tem que ter um treinador que passa confiança para todo mundo. O Cuca está aí no mercado, o Abel vai estar no mercado, o Oswaldo Oliveira tem contrato com o Atlético. E quer queira ou não, eu querendo ou não, o Oswaldo Oliveira, ele conseguiu melhorar o Atlético. Melhorar, que eu digo, piorar era difícil, mas ele conseguiu melhorar o Atlético. E nessa melhora que ele deu ao Atlético, eu acho que ele fortaleceu, opinião minha, gente, fortaleceu o nome dele, junto ao presidente que vai chegar. Eu acho que ele fortaleceu. A menos que já haja alguma coisa acertada. Aí vai ser tipo, mais ou menos, Marco Aurélio e Filipão. Vocês se lembram? Marco Aurélio, campeão da Copa do Brasil, pelo Cruzeiro, no dia seguinte o técnico era o Filipão. Não foi assim? Foi. Não foi assim? Então esse é o fantástico mundo da bola. Esse é o fantástico mundo da bola. E nós vamos conversar com o Eduardo Panza e Eduardo Silva. Um abraço para o Flávio Carvalho, que está cuidando da saúde. E a gente volta daqui a pouco. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas. Você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi.
confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Ninguém pode medir nosso fanatismo e não podem enxergar a grandeza dos nossos ídolos. Eles nunca entenderão nosso orgulho. Nossa casa é nosso templo. A nossa raça você vê dentro e fora do gramado. Na arquibancada somos mais de 8 milhões, cantando, vibrando, torcendo, jogando com o time. E juntos nós somos imbatíveis. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Pois é, eu vou continuar dentro do meu ponto de vista, em nome do BMG, que é o seu, é o nosso banco, consignado é com o BMG, de Marieta, a melhor para a sua saúde, Diamond, BH Shop, Pátio Savassi. Eu vou continuar com o mesmo raciocínio do Bahia, do jogo do Atlético em Salvador. Em termos de resultado, horroroso o empate do Atlético em São Januário. Horroroso em termos de resultado, o empate. E eu só vi o segundo tempo. Pelo que eu ouvi, vi o tempo melhor. Só vi o segundo tempo, onde o Vasco poderia ganhar o jogo e o Atlético também. E o segundo tempo, para mim, foi um grande segundo tempo. Foi um grande jogo, gozado. Foi um grande jogo no segundo tempo para mim, porque as duas equipes procuraram incessantemente o gol. O gol. O Atlético teve inúmeras oportunidades, foram muitas, para fazer a virada, e o Vasco também teve. E ontem no Atlético apareceu de novo o Vitor. O Vitor apareceu muito bem. O Léo Silva deu as escorregadas que ele vai dar, que a diretoria está vendo, vai renovar o contrato e que ele vai dar em 2018 inteirinho. Deu e vai dar. O Vitor apareceu muito bem, muito, mas muito bem, muito bem. O Atlético, em termos de resultado, para o Vasco também, que está a 3 pontos à frente do Atlético, em termos de resultado, horroroso. Pior ainda que estava em casa. Resultado do Cruzeiro, horroroso. Perdeu 1 milhão. Resultado do América, muito bom. Eduardo Panzi. Um abraço a todos. Estou vendo aqui ó, que foi divulgada a tabela do Campeonato Mineiro. Ah, é hoje a festa. Campeonato Mineiro. Em 10 dias de janeiro, 4 rodadas em 10 dias de janeiro. Em 10 dias? Nossa, jogo demais. Do dia 17 ao 27, 4 rodadas de Campeonato Mineiro. Durante a pré-temporada, 4 rodadas. Esse é o regional que avacalha com o calendário do futebol brasileiro. Avacalha com o futebol brasileiro, mas para os clubes é excelente, porque a grana é boa. Então, aí só no mês de fevereiro são mais 4. Agora, em 10 dias de janeiro, 4 rodadas. E o clássico vai ser dia 4 de março. Jogo no Independência, mando do Atlético. Vai ser, pelo que eu estou vendo aqui, a 9ª rodada. Atlético e Cruzeiro. Bom, sobre a rodada de ontem, o Cruzeiro está de férias, né, gente? O Cruzeiro está de férias. Eles falam que não, mas agora liberou o Manuel. O Manuel vai fazer um tratamento na cirurgia que deu problema lá. Tratamento conservador, só volta ano que vem. Tem mais gente saindo. Liberou o Ezequiel para fazer uma cirurgia também. Ainda bem, porque esse Galhardo foi muito bem. Liberou o Ezequiel para fazer uma cirurgia, só volta ano que vem. Já tinha liberado o Mano para tratamento, o Fábio para resolver problema particular. E você faz isso com um jogador de futebol, você dá a mão para o jogador, ele pega até o ombro, pega até o pescoço. Então, no inconsciente do jogador de futebol, ele entrou de férias quando o Cruzeiro ganhou o pentacampeonato da Copa do Brasil e fica o torcedor indo no estádio, a gente aqui cobrando, quando os caras não querem lá muita coisa, né? E o jogo de ontem contra o Avaí foi mais ou menos isso. Um Cruzeiro que jogou para o gasto, Eu acho que o Cruzeiro merecia ter vencido pelo volume, pelo número de finalizações. O goleiro do Avaí foi muito bem novamente. Agora, tem a questão do pênalti marcado para o Cruzeiro, que o Robinho fez falta, quase quebrou a perna do goleiro do Avaí. E o Voaden acabou dando pênalti para o Cruzeiro. Teve um lance no Rafinha também, que ele foi empurrado no ar.
O Voaden não deu. Então, a arbitragem muito confusa do Voaden, que é um árbitro razoável ontem no Mineirão, mas... Eu acho que nenhum dos dois pênaltis foram. Eu acho que nenhum dos dois foram. Foi tudo nenhum muito... dos dois. O do Henrique também foi um toquezinho assim. Mas se for um toquezinho, é toque. Aí cai, é pênalti. Um Mas toquezinho é na toque. pisada de perna lá também, antes, ele pisou quando ele caiu. Não, gente. Você não tá... Você viu o monitor? Você viu o replay? Não. Ah, então você não viu. Não, não vi. O goleiro do Avaí tira a bola e o Robinho vem com a pela Não, chuteira. o Robinho que fez a falta. Foi falta, uma falta para cartão, se bobear um cartão vermelho. Eu achei que ele pisou no Robinho quando ele tinha caído. Não, mas você achou? Não, mas não. a imagem é muito clara. É o Robinho que pisou. Foi um erro grotesco do Voaden. E ele errou feio também, porque Mas o Rafinha... e o cara que estava em pé lá atrás? Não Oi? viu isso, não? Ah, é difícil. Às vezes o goleiro estava na frente dele, não sei. E teve um pênalti claro no Rafinha também. O Rafinha sobe para cabecear, o zagueiro vai com o braço. Esse eu acho que foi até mais claro que os outros. Foi? E o Cone lá atrás, ele deve ter visto. Mas como eles são muito ruins, o Voaden poderia estar com a visão tampada por alguém. Aí é mau posicionamento do árbitro também. Mas foi uma arbitragem confusa e, sinceramente, não me surpreendeu o Cruzeiro perder ponto para o Avaí aqui não, porque o Cruzeiro tem jogado sistematicamente da mesma maneira desde que foi campeão da Copa do Brasil, com raríssimas exceções. E eu lembro o jogo lá em São Paulo contra o Palmeiras. O Cruzeiro jogou muita bola e depois veio aquela história da tal mala branca, né? E depois daquele jogo o Cruzeiro voltou ao normal. Normal que eu digo depois do título da Copa do Brasil. Um time meio que entregue, meio que de férias, esperando a temporada que vem. Talvez o Galhardo tenha se destacado ontem por ser um jogador que precisa mostrar serviço para ter o contrato renovado, para ganhar confiança, para ser o lateral direito do ano que vem, porque os outros, sinceramente, vão mostrar o que? O Jonathan que entrou. Falei, não é jogador para resolver. Não vou criticar porque a gente viu muito pouco dele. Mas está longe de ser o cara que vai resolver o problema da camisa 9 A volta do do Cruzeiro. Judivan também foi muito bom. Pela volta do jogador. Pela volta. Tem que dar tempo ao tempo do Judivan. Achei sensacional colocá-lo para bater o pênalti. Foi arriscado. O Cruzeiro não estava vencendo o jogo no momento. Mas foi uma maneira de dar um moral para esse garoto e para incendiar o estádio. Mandou bem nessa o grupo e o técnico Mano Menezes. Só que o empate acabou sendo muito ruim para o Cruzeiro. A gente falava aqui na segunda-feira, antes mesmo do jogo do Santos em Chapecó, que um tropeço do Santos lá em Santa Catarina faria com que o Cruzeiro, vencendo o Avaí, assumisse a 4ª colocação. E o Santos tropeçou, o que não era difícil de acontecer. E o Cruzeiro acabou tropeçando também dentro de casa contra o Avaí. Uma pena, mas é algo que já era esperado porque o Cruzeiro está de férias há muito tempo. Eduardo Silva. Família BH, um abraço. Eu comungo aí com o Xará em muitas coisas aí disso aí mesmo. Eduardo, Cruzeiro... você me permite só uma intervenção aqui, que você já vem, eu estou tentando, chega eu vou achar, mas o Eduardo vai concluir ou começar a sua participação, eu digo em nome de Silves Advocacia, agora também Advocacia Empresarial. O doutor Adriano está à sua espera no 3212-2832. Silves Advocacia. Centro Automotivo novo de novo, é o seu carro literalmente novo de novo. Ali na Chico Sá, na Francisco Sá com Platina. Leva lá que fica tudo legal com o seu carro. O Chiquinho e o Renato estão te esperando no Centro Automotivo novo de novo. E a Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng no genérico, é show de bola. Rede Gutierrez de Drogaria. Alô, seu Eduardo. Genérico, a Rede Gutierrez de Drogaria é imbatível, com descontos sensacionais. E ali, na pracinha Leonardo Gutierrez, onde está a matriz da Rede Gutierrez de Drogaria, está também a um quarteirão bem próximo o Mr. Crab, que é o restaurante do nosso chefe Matusalém, na Marquês de Valência, Rua Marquês de Valência, número 99. 99. Lá tem frutos do mar, especialidade frutos do mar. Você não pode perder. E o preço é acessível. Nada diferente do que você está acostumado para bom, para baixo. Qualquer tipo de frutos do mar você tem no Mr. Crab, com o chefe Matusalém e o Gutenberg. E aquele chopp gelado sensacional, que ele vem dobrado todas as segundas-feiras para você. Mr. Crab com frutos do mar na Marquês de Valência 99, ok? Não se esqueça, 99, Eduardo.
Olha, Afonso, eu entendo o seguinte, conversando até aqui, pensando aqui nos seus comentários, o pessoal fala muito do Cruzeiro em relação ao Cruzeiro desse ano. Se a gente pegar bem, o Cruzeiro foi salvo pela essa Copa do Brasil, não foi essa Copa do Brasil toda, não. Foi um jogo maravilhoso, não. O Mano vai ter que pensar e pensar muito bem nesse elenco do ano que vem. Vejo a saída do Diego Barbosa, eu não vejo que a torcida está muito preocupada com a saída do Diego, pelo que eu... Não sei, eu tive essa percepção. Eu posso estar até errado, mas eu não estou sentindo que a torcida do Cruzeiro está reclamando a saída dele, não. Não sei quem que vai chegar, eu até imagino quem que está chegando aí. Precisa saber, bater o martelo para a gente ver se vai ser confirmado mesmo o Egídio. Não, isso aí está praticamente confirmado. Tem que ver. Agora, acho o seguinte, o Cruzeiro tem seus problemas, e muitos. O Cruzeiro tem que reaver alguns pontos aí que esse ano ficou claro que não dá certo. Vamos começar pelo Alisson, que uma hora foi bom, mas depois não tem. Situação do Elber, esse rapaz, tem que ver o que vai acontecer. Esse Marques, esse que veio do Palmeiras, meu Deus do céu. Nossa Senhora, o Cruzeiro tem que repensar muito esse elenco de 2018. Por que eu falo isso? O Xará olhou ali, disse Campeonato Mineiro. Em 10 dias, em janeiro, já tem 4 rodadas. Em plena, aí, início de ano. E se Atlético e Cruzeiro ganharem 3 dessas, já estão classificados para... São 8, né? Então, olha, tem que repensar. Por que eu falo isso? Por causa da Libertadores. Libertadores da América, esse ano nós vimos aí. Nós vimos aí o que é Libertadores da América. E muitos colocam o Grêmio como o melhor time do Brasil. Fez 2 partidas com o Cruzeiro eliminou o Grêmio. Méritos do Cruzeiro? Sim. Mas não é aquilo tudo que jogou bem algumas coisas. E eu concordo. Por que eu estou falando isso? Porque eu concordo no que o Afonso fala do Corinthians. O Corinthians fez um primeiro turno excepcional. E o Afonso fala que em 40 anos, será que vai ter um primeiro turno de outro time igual o Corinthians? Não sei. Então, futebol brasileiro, tudo bem. Esse campeonato brasileiro é sensacional. Mas nós temos que ver certos pontos aí. Principalmente nós aqui mineiros. Vou falar do Cruzeiro, daqui a pouco nós vamos entrar no Atlético. O Cruzeiro tem que repensar 2018. Muita coisa tem que ser mudada para 2018. Eu não acredito que o Mano vai com esse elenco, não. Vai com alguns. Todos eu não acredito, não. Não acredito mesmo. Muito bem. Olha, eu quero abraçar o senhor José. Alô, senhor José. Senhor José é lá na Assembleia, na Opus da Assembleia. Senhor José, pai do Rui. O senhor José não perde um programa nosso. O senhor José, na Opus da Assembleia, um grande abraço. Eu perdi aqui o sobrenome, não sei se é José Amâncio, mas fica o senhor José da Assembleia, que é o pai do Rui, o da Opus Assembleia. Um grande abraço e obrigado pela sua companhia. Ontem eu passei lá na frente da Opus da Assembleia, Rodrigues Caldas. Só falar a respeito dessa questão do Diogo Barbosa, a questão financeira não dá para discutir, né? Quem conhece o bolso do clube é o presidente, é o diretor. Se o contrato foi mal feito ou não é outra questão, eu acho que foi mal feito, mas aquilo que a gente discutiu aqui no primeiro bloco, da questão do Diogo Barbosa ter aparecido, ter feito uma boa temporada no Botafogo, ele fez uma boa temporada no Botafogo, não era certeza de que ele iria arrebentar no Cruzeiro, não era certeza que ele seria tão importante nessa temporada do Cruzeiro. Eu lembro quando ele chegou, Diogo Barbosa, aí muita gente perguntava quem que é esse cara. E ele muitas vezes no Botafogo nem como lateral jogava, ele jogava como meia pela esquerda e o lateral do Botafogo era outro, o lateral esquerdo. E o Cruzeiro apostou, entre aspas, nesse nome para a temporada, acertou, fez uma aposta certa, só que bateu a crise, não teve dinheiro. O Cruzeiro, o presidente foi muito claro, não tem dinheiro para efetuar a compra do que a gente tem que fazer para ficar com o jogador. E perdeu o jogador para o Palmeiras. Outro dia até coloquei na rede social e muita gente não consegue entender, mas precisa entender. Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Inter, eles estão infinitamente abaixo de Corinthians, Palmeiras, Flamengo e São Paulo financeiramente. A manga da camisa do Flamengo e do Corinthians vale mais que o uniforme do Atlético e do Cruzeiro, o valor financeiro. Aquilo que eu falei com você, a cota do Vasco é muito maior do que a de Cruzeiro e Atlético. A do Santos. Eu estou botando o Vasco. A do Vasco, a do Santos, a do Palmeiras, a do Corinthians, a do São Paulo, a do Flamengo. Enquanto o Flamengo e o Corinthians faturam quase 200 milhões, Atlético e Cruzeiro 80.
Então é difícil concorrer. O Palmeiras ainda tem a favor dele uma empresa que coloca o que quiser. O Palmeiras pede o Messi, se bobear, eles vão lá e compram. Porque é muita grana. Isso aí vem também uma coisa certíssima, que eu ouvi você falar. Eu estava indo para o campo. Eu ouvi você falar. O patrocínio da camisa. Enquanto o Cruzeiro Atlético vendem por X, o Flamengo e o São Paulo vendem 10 vezes mais. É isso que eu estou dizendo. O Cruzeiro e Atlético tem um patrocínio aqui na Omoplata, tem um patrocínio na manga, tem um patrocínio abaixo do número, tem um patrocínio no número e tem o patrocinador master aqui na altura do estômago e nas costas. Todos esses patrocínios não dão da manga da camisa do Flamengo e do Corinthians. Então é uma disparidade absurda. E aí o que acontece? Se Atlético e Cruzeiro não forem um pouquinho irresponsáveis financeiramente, eles nunca vão brigar por título. Nunca vão brigar por título. O Grêmio não ganhava nada, absolutamente nada, desde 2001. Eram 16 anos sem o Grêmio vencer nada. O Inter ganhou lá em 2006, 2005, anos gloriosos do Internacional, campeão do mundo, da Libertadores. Mas de lá para cá, caiu. Os times do Paraná, esses aí, eles estão para Atlético e Cruzeiro como Atlético e Cruzeiro estão para os times paulistas. Dificilmente eles vão beliscar alguma coisa, vão ficar caindo, brigando no meio da tabela e olhe lá se beliscar uma Libertadores. E essa é a realidade de Atlético, de Cruzeiro, de Grêmio e Internacional em relação aos clubes. Fora as cotas de TV, que se não forem melhor compartilhadas, se não for num sistema como é na Inglaterra, por exemplo, a coisa vai ficar pior ainda. Então é preciso que o torcedor, e principalmente parte da imprensa, entendam isso. Que se não tiver um pouquinho de irresponsabilidade financeira, não vai disputar título nunca. A realidade vai ser brigar no meio da tabela e ter uma vaga na Libertadores como um título. E aí vai brigar aqui na parte regional. Ou tentar beliscar uma Copa do Brasil, e olha lá, porque no brasileiro vai ficar difícil. O time do Corinthians, campeão com o pé nas costas, muita gente acha que é um time barato. É um dos times mais caros do Campeonato Brasileiro. Está ali junto com o Flamengo e Palmeiras, entre os mais caros. A maior folha salarial. É um time caríssimo. E foi campeão. O Palmeiras é um time caríssimo. E brigou até 2 semanas pelo título. Brigou pela Copa do Brasil com o Cruzeiro. Teve na Libertadores. E por aí vai. Então tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Agora, é fato que o Cruzeiro vai perder muito tecnicamente. Porque o Egídio... ele não é mais aquele do Cruzeiro, foi muito mal nas temporadas do Palmeiras, o torcedor está dando graças a Deus que está saindo, e o Diogo Barbosa hoje, tecnicamente, é muito superior ao Egídio. O Cruzeiro vai perder, mas fazer o quê? É a questão financeira. Às vezes teve que abrir mão de um Diogo Barbosa para continuar com o Thiago Neves. Quem é mais importante? Diogo Barbosa ou Thiago Neves? Às vezes você tem que cobrir a cabeça, você vai descobrir os pés, mas às vezes é mais importante cobrir a cabeça. É verdade. Isso vale para o Atlético também. Vale, claro. E nisso que você está falando aí, e essa reposição aí, até mesmo da situação do Soares, do próprio Romero, Lucas Romero, que tem uma proposta, né, da Inglaterra. Quer dizer, o Cruzeiro realmente vai ter que repensar isso. Tem o Murilo também. O Murilo também a chance dele não ficar. Ainda é Itália. Gente, desde que o mundo é mundo, presidentes já passaram por aqui nesse programa em número muito grande. Todos os presidentes de clubes mineiros, Atlético Cruzeiro América, não estou falando do interior, já passaram por esse programa. E todos falaram. Não teve nenhum que não falou. E o futebol brasileiro, todo mundo fala. Se não vender 2, 3 jogadores, não vai, não caminha. O Cruzeiro vendeu 1 por enquanto. Né? Tem mais uma cota, tem cota de mais 2 para vender ainda. O Atlético vai pelo mesmo caminho. Mesmo e a mesma caminho. coisa eu falo do América. O América fatalmente vai ter que vender alguém. E se o América não for um pouquinho irresponsável e gastar um pouquinho a mais, ele cai de novo. Ele não fica na Série A. Porque o América está para Atlético e Cruzeiro, aliás, está até pior que em relação ao Atlético e Cruzeiro para os times paulistas. A situação do América é infinitamente inferior a de todos esses clubes. Se não for um pouquinho irresponsável para tentar manter esse elenco, der um aumento para o treinador, para tentar renovar com o Anderson Moreira, porque pode perder o treinador, se não fizer uma loucura, cai para a Série B de novo no final do ano que vem. Então a história é essa aí. Tem que vender e vai vender mesmo. Infelizmente tem que vender. É assim que caminha a humanidade. Precisa. Então só concluindo, meu abraço para o senhor José
da Opus Assembleia, o pai do meu amigo Rui, dono da Opus. Olha, e eu quero lembrar você que o Padre Lucas Almeida está no 34260069, está sentado lá, sentadinho lá, esperando a sua ligação, 34260069. Quando não atende, desculpe, quando o Padre Lucas não atende, ele está em outra ligação, em outro número, atende a Darcy, que trabalha com ele. 34260069, você vai fazer uma viagem fantástica à Terra Santa agora. E olha, o grupo está fechando. O grupo está fechando. Pega a sua esposa, pega uma companhia, sua companhia, e vá à Terra Santa, que a viagem é imperdível, é inesquecível. É uma coisa sensacional. 34260069. 34260069. E lá, logo em janeiro de 2018, ele bate lá na África do Sul. 34260069. Um abraço ao Danilo, do Posto São Pedro, na Niquelina 918, em Santa Efigênia. Segurança máxima total, 24 horas. Lá dentro tem um posto da Polícia Militar que fica aberto 24 horas. Então, é gasolina de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, com segurança total e pelo melhor preço. A Deteclin, na bomba, é a melhor gasolina do Brasil, com o melhor preço do Brasil. E o Posto São Pedro tem também, no mesmo grupo, a água mineral Igarapé ou Ingá. Tem para você levar esse garrafão de 20 litros pelo melhor preço. E no mesmo grupo do Posto São Pedro tem o Posto Funil. O Posto Funil, ele fica lá em Pinhuí. Você coloca a Deteclin, coloca a gasolina, o melhor preço de gasolina também. Você coloca a gasolina e paga um precinho e leva aquele queijo artesanal maravilhoso do Danilo, num preço bem pequenininho também. Posto São Pedro e Posto Funil. Grande abraço ao meu amigo Danilo. Um abraço ao Antônio e ao Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler. Móveis hospitalares para vender ou alugar. 3373 1133. 3373 1133. Concluindo o Cruzeiro, para eu pedir ao Eduardo, que comentou o jogo ontem do Atlético, que entra falando um pouquinho do Galo. Vamos lá, Eduardo. Olha, Afonso, eu concluo o comentário sobre o Cruzeiro, é que o Cruzeiro tem que ter muita tranquilidade nessas decisões daqui para frente, porque a nova diretoria assume em final de dezembro, então o Cruzeiro tem que trabalhar isso internamente e bem feito, e que o Wagner seja feliz nas suas decisões. Agora o Cruzeiro vai encerrar de forma meio que melancólica, né? A temporada de férias, de 2017, mas o Cruzeiro pode ser o fiel da balança para muita gente, né? O Cruzeiro joga com o Vasco, que briga por Libertadores. Ainda tem muita coisa em jogo, O Cruzeiro né? joga com o Botafogo, que a briga última rodada por Libertadores. Então ele pode ser o fiel da balança aí para esses times que estão brigando por Copa Libertadores. O Cruzeiro não tá nem aí para isso também. É a hora do Mano Menezes. A coisa já tá, todo mundo já viu que tá de férias. Mas financeiramente é bom, isso não entra na cabeça do jogador, gente. É hora do Mano Menezes fazer os testes que ele tem que fazer para ver quem vai ficar, quem ele pode contar ou não para a temporada de 2018. Esse problema do Manuel é complicado, o Cruzeiro vai precisar, eu até acho que o Cruzeiro tem que contratar zagueiro, porque o Dedé, o Cruzeiro não pode contar com o Dedé para a temporada que vem. O Dedé tem que ser um bônus, não pode planejar contando para ele. Aí eu não sei o que vai ser do Manuel, se o Murilo fica ou não. Então, é mais uma posição, essa de zagueiro, para o Cruzeiro repensar para o ano que vem. Ô, Eduardo, o senhor Jamir ligou aqui agora. Alô, senhor Jamir, um grande abraço, senhor Jamir. Esse telefone que aparece na tela, aí você pode ligar que eu atendo, você vai ver uma conversa baixinha atendo e falo. Eu não coloco o telefone no ar agora, pela condição técnica, não é das melhores. O senhor Jamir, do bairro Nova Cachoeirinha, ele mandou te lembrar o seguinte, ele concorda com o que você falou, mas que o Atlético está entre, ou talvez seja a maior folha de pagamento. Porque os dois jogadores mais caros quase que do futebol brasileiro não estão jogando nada no Atlético. O Robinho melhorou um pouco, o Robinho e Fred, já falou. Saiu uma matéria, obrigado, viu, seu Jamir, um abraço. Saiu uma matéria no Esporte Espetacular de domingo, o senhor pode até procurar aí na internet. Acho que é o Palmeiras, que é uma a folha salarial do Atlético não está nem entre as 5 maiores do acho que é o Palmeiras. Se tiver, é na 5ª colocação. Mas os dois, Fred e Robinho, estão... O Fred é um dos artilheiros do futebol brasileiro na temporada. Bateu o recorde do Zico no Campeonato Brasileiro. 134. O principal, está com 28 gols na temporada, só perde para Jô e Henrique Dourado.
E o Fred faz sim uma temporada muito boa. Ele está devendo como todo time do Atlético está devendo. Mas a gente não pode esquecer que ele ficou 2 meses parado depois entre o jogo do Jorge Wilstermann e pós o jogo do Jorge Wilstermann. Ele perdeu quase que todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o início do segundo por causa de uma lesão na panturrilha. Foi artilheiro do Campeonato Mineiro, artilheiro do Atlético na Libertadores, é o artilheiro do Atlético no Campeonato Brasileiro e faz uma das suas melhores temporadas em termos de gol. Ele está quase batendo 30 gols na temporada. Então tem que ter muito cuidado para analisar. O Jô, na temporada, acho que tem 30. No campeonato ele é artilheiro do Brasileiro. No Campeonato Brasileiro tem 18. 18, é. O Fred tem, se eu não estiver enganado, está com 9 ou 10. Então tem que ir com muita calma em relação a isso. O Robinho, o Atlético, acho que o principal problema do Atlético não é a troca de comando. O Atlético tinha um treinador, o Roger Machado, que punha o Robinho aberto pelo lado, voltando para marcar lateral. Só você pegar mapa de calor do Atlético antigo. Não sei se o senhor conhece a questão de mapa de calor, seu Jamil, mas tem mapa de calor dos atletas que mostra onde na faixa de campo que ele joga. O do Robinho com o Roger era ali o lado esquerdo, atrás e na frente. Aí veio o Micali. O Robinho não jogou com o Micali. Era reserva, às vezes não era relacionado. Aí chegou o Oswaldo. Oswaldo Oliveira colocou o Robinho para jogar como o Marcelo Oliveira colocava, perto do centroavante, sem obrigação de recompor. Com o Marcelo Oliveira, o Robinho foi o artilheiro do futebol brasileiro na temporada e só não ganhou a bola de ouro do campeonato porque o Gabriel Jesus ganhou. O Robinho ficou em segundo. Segundo melhor jogador da temporada. Chegou o Oswaldo, colocou o Robinho para jogar lá perto do centroavante. O Robinho, em 8 jogos, tem 6 gols, se eu não estiver enganado, 4 assistências. Voltou a jogar bola na posição dele. Então tem que analisar muita coisa, não só o jogador, mas os treinadores que passaram, as funções que esses treinadores colocavam para os jogadores desempenharem e agora o atual treinador, que acertou um pouco o posicionamento do Robinho. Eu comentei o jogo de ontem, o primeiro tempo do Atlético foi... Mas antes de você entrar no jogo, você falou do treinador. O que você acha de treinador no Atlético, já que estamos chegando ao final e o Oswaldo, querendo ou não, ele deu uma melhorada? Mas é o que você falou. Piorar não tinha jeito. É o tiririca. Mas pior ele podia ficar pior. Eu acho que pior não tinha jeito. Pior não. Ele poderia manter o time e daquele aqui jeito. Não melhorou muito. Porque a gente estava ontem fazendo um levantamento no programa na Transamérica, no Transamérica Esportes. O Oswaldo é uma vitória, uma derrota, um empate. Uma vitória, uma derrota, um empate. Essa trinca agora, a última que ele fez, uma vitória, um empate, um empate. Então a média continua muito ruim do Atlético. Ele assumiu com o Atlético lá em 13º ou 14º, até está em 10º, 12º. Não teve essa melhora gigante. Ele melhorou alguns jogadores. Você acha que ele fortaleceu o nome dele? Para ficar no que continua, vem? outro presidente vai entrar, continua com ele fora? O Oswaldo Oliveira não é responsabilidade do Sete Câmara. Não é o treinador do Sete Câmara. Pode vir a ser, mas não é. É aquela questão, se o Atlético quiser um treinador para ganhar alguma coisa, não é o Oswaldo Oliveira, que a última coisa que ele ganhou foi no ano 2000. Ele ganhou em 99, 2000, daí para frente não ganhou mais. Você não acha que depende muito dessa classificação para a Libertadores, a permanência dele? Não sei, porque é o Sete Câmara o novo presidente. E que diz que não tem dinheiro para contratar ninguém. Mas tem. Vai ter que ter. Vai ter, tem. O Oswaldo Oliveira é um treinador que não ganha. Ele ganhou em 99 e 2000, não ganha mais. E não foi o Sete Câmara que trouxe o Oswaldo Oliveira. Ele está muito tranquilo para o fim da temporada e fala, o Oswaldo não é o que eu penso para o Atlético, não é o meu treinador, ele é do Daniel Nepomuceno e a gente vai trabalhar com outro técnico. Mas aí, a mentalidade dele precisa ser diferente da do Daniel. Que o Daniel apostava no treinador, dali a 3 meses mandava embora. Aí ele trazia outro, dali a 4 meses mandava embora. Aí o treinador do Daniel levava o time para a final da Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo, manda embora. Aí vinha um treinador que ele queria um time que marcasse melhor. Aí o treinador é eliminado na Libertadores pelo São Paulo, tricampeão da Libertadores, Mundial, time gigante, é mandado embora. E você acha que chega um treinador no Atlético aí, novo, qualquer um outro, e fala pro Sete Câmara, esse elenco aí tá bom? Não, eu concordo com você quando você fala do Jair Ventura. Pelo passado recente do Atlético, o Jair Ventura não vai ter vida fácil no Atlético, não. Porque o Aguirre não teve, era aposta, o Roger Machado não teve, era aposta, o Micali não teve, era aposta. Aí você vai trazer o Jair Ventura por causa do trabalho, do ótimo trabalho, Que mas no trabalho Botafogo, ótimo trabalho. esse? Que trabalho ótimo esse? Eu vejo a imprensa falar, desculpa. Xará, o time do Botafogo é horroroso. Sim, mas que ótimo trabalho esse. Tá na 8ª
colocação, Xará, sétima, não sei. o time do Botafogo é horroroso e tá Não, indo pra tudo bem, segunda e que- Libertadores seguida. Que ótima essa, né? É o que eu acabei de falar. Tem time que o título é Libertadores. E o Jair Ventura tá dando 2 pro Em Botafogo. São Paulo, eu me lembro muito bem na metade não, desculpem, no início do Campeonato Brasileiro, em São Paulo, eu me lembro muito bem disso. As TVs especializadas em esporte, Sport TV, Fox, ESPN, Interativa, eles diziam que o Corinthians era a 4ª força paulista e olha lá. Mas era. Entendeu? Então Mas o caso era. do Botafogo, que o Jara está falando aí. Ó. Mas era, o Corinthians era. Gente, o comentarista, ele analisa o fato no momento. Aí o Corinthians, ao longo do ano, foi mostrando que não. Aí todo mundo pega isso. Ah, você viu a imprensa, falou, mas era, fazer o quê? Era. O que a gente fala? O Atlético, no início do ano, Mas era favorito para um monte de É o que o coisa. senhor Xará está falando, o Eduardo Silva. O Botafogo tá buscando a Libertadores, mas ele está numa zona de conforto. Então, mas é o que eu estou Só dizendo. isso, né? O trabalho do Jair Ventura lá é muito bom por isso. O time do Botafogo, o elenco, é limitadíssimo. E ele tem feito o Botafogo chegar às principais fases dos campeonatos. Foi eliminado na Libertadores numa fase mais aguda, está no Brasileiro disputando Libertadores desde o início, foi para a Libertadores ano passado. É o máximo que ele pode tirar desse elenco limitado do Botafogo. Mas ele vai ter vida fácil no Atlético? Não vai. Se vier um treinador experiente, talvez tenha mais tranquilidade, mas é preciso que o Sete Câmara tenha mentalidade diferente do Nepomuceno, dê sequência de trabalho, como o Cruzeiro fez com o Mano Menezes, que perdeu o Mineiro, foi eliminado de forma vexatória na Sul-Americana, mas bancaram o Mano. E o Mano ganhou a Copa do Brasil, porque a diretoria bancou, porque se fosse no Atlético, Foi o teria que o sido mandado Alexandre embora. Calil fez com o Cuca. Com o Cuca, os grandes títulos do Atlético vieram nessa fase, com treinador em 2011, 12 e 13, 3 anos de treinador. A partir daí ficou 6 meses. E aí não deu mais. E sobre o jogo de ontem, o Atlético fez um primeiro tempo horroroso, uma repetição do jogo lá na Bahia, em Salvador, um início lá em Salvador, 10 minutos bons. Ontem foram 5. O Valdívia solto, uma beleza, o Atlético chegando, dos 5 minutos em diante, só deu o Vasco. Só. E a bola aérea um desastre, um desespero na zaga do Atlético. E tomou o gol igual vem tomando. O lateral esquece que tem jogador atrás dele. E o Fábio Santos teve uma falha bizonha no gol do Vasco da Gama. Foi assim, lá em Santos, com Marcos Rocha e Fábio Santos, no Independência contra o Botafogo. Quase que o Botafogo ganhou o jogo numa falha assim do Marcos Rocha e voltou a acontecer. Na Bahia também foi. Na Bahia, mas não do lateral. Não, o Fábio Santos no segundo gol Não, mas da não Bahia. foi o Fábio Santos. Foi uma cobrança de falta lá no miolo da zaga. E aqui contra o jogo do Atlético, contra o Atlético Goianiense, o Marcos Rocha de novo, o atacante passando na frente dele. Só que o Oswaldo Oliveira lá em Santos, na coletiva, falou que foi um azar. E se foi azar, o treinador não tenta corrigir erro, porque azar ninguém corrige, né? Tem que vir a sorte. Então, tem que ligar esse alerta. O segundo tempo o Atlético melhorou, algumas peças que não estão rendendo absolutamente nada, né? Valdívia, Otero, Adilson. O Adilson parece que joga com as 2 pernas amarradas. O Elias marca muito pouco, mas isso é característica dele. E lá na zaga, a bola aérea para o Bremer, ele tem muita dificuldade, vai ter que trabalhar isso demais com esse garoto. O segundo tempo melhorou, empatou o jogo e foi aquilo que o Afonso falou. Acho que se tivesse um vencedor, fosse Vasco ou Atlético, seria justo, assim como o resultado foi justo. Em termos de tabela, foi horroroso para os dois. Acho também que, diferente do Cruzeiro, mas com os mesmos problemas, o Atlético também os tem. Porque o Atlético vai ter que trabalhar isso aí, o ano que vem, com a sua mentalidade nova, da sua direção nova, presidente. Que treinador será? O Afonso pergunta aqui, até com uma certa razão. Quem será? É o Oswaldo? Fica o Oswaldo? Vem Levi, vem Cuca, vem... Quer dizer, essa nova diretoria do Atlético tem que ver, entender o que ela quer. E o Atlético parece que tem muitos jogadores retornando, que é sujeito a troca, uma série de coisas. Olha, se sair o Oswaldo, eu acho que o Atlético trabalha com 2 nomes. Nós estamos vendo. Com 2 Cuca e nomes. Abel. A quem? Cuca e Abel, porque o Abel não vai ficar no Fluminense. Pode ser até o Cuca falou que talvez não venha a Belo Horizonte, que está de férias. Agora o Abel pode até vir sim. O Abel é um bom treinador. O Cuca, e o Abel tem está que com pagar seus o que problemas deve. no Fluminense, hein? O Atlético tem que pagar o que deve ao Cuca. Pois é, por isso que ele falou, deu uma entrevista, falou que não vem, se não tivesse solução. Agora, o Abel, ele tem problemas no Fluminense. Então, o Abel talvez seja o homem. Eduardo, o lixo. O lixo... Ah, é difícil o lixo. Aí eu vou dar o resultado do Cruzeiro, lixo. Os 2 resultados de ontem foram muito ruins. O lixo. O lixo. Horroroso. O nome do dia é o América. 2. América também, com certeza. E o lixo. O resultado de Cruzeiro e Atlético. Muito bem. Telespectador amigo, obrigado. Para mim, o nome do dia é o América, como o Eduardo Panz falou. Nós esperamos você na próxima semana. Juiz, hein?
Tchau, gente. Obrigado.